bem? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, nós estamos mais uma semana na presença do nosso Senhor e estamos vivendo um momento difícil, né? Um momento nós chamaríamos de tenebroso, um momento de sombra, né? A sombra da morte rodando, as notícias, a situação. É uma semana muito tensa, especialmente nós aqui do Sul, né? E todas essas questões que nós estamos vivendo do Covid. E nessa semana, eu quero compartilhar um texto que tem me ajudado muito nesse momento e com certeza pode te ajudar. Eu quero ler Hebreus capítulo 2, a partir do verso 14. Preste bem atenção nessa leitura. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deles também ele, igualmente, participou, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjo, mas socorre a homens. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, verso 18, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse texto de Hebreus, ele fala de que Jesus teve que vir como homem, de carne e sangue, ele se tornou igual a nós, para que ele pudesse entender os nossos medos e as nossas tentações, para que ele pudesse entender as nossas lutas. E especificamente o verso 15, ele diz que Jesus foi homem igual eu e você. Jesus sofreu todas as tentações, teve todas as lutas que nós temos, Jesus teve em todas as áreas. É até difícil você imaginar que Jesus sofreu todas as tentações. E para quê? O verso responde: para livrar todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O maior medo do ser humano, sem sombra de dúvida, é o medo da morte. O que assusta no Covid não são as sequelas, não são as questões, é a morte. No final das contas, o maior medo de todos os medos é o medo da morte. E Hebreus chega a dizer que nós estávamos escravos da vida inteira de medo dessa morte. Mas Jesus venceu a morte. A Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou e venceu a morte para destruir aquele que tem o poder sobre a morte, o diabo. Jesus tirou o poder da morte da mão de Satanás. E quando ele diz isso, irmãos, esse texto está dizendo que Jesus entende o nosso sofrimento. O verso seguinte, o verso 17, vai dizer que ele não é um sumo sacerdote que está falando de alguma coisa que você não entende, ou que ele não possa entender. Você imagina você falando para ele: Senhor, eu estou com medo da morte, eu estou com medo de morrer. E ele falou: medo do quê? Eu não sei, eu não faço ideia do que você está falando. Mas ao contrário, a Bíblia diz que Jesus também teve medo da morte. A Bíblia diz que na hora da morte Jesus sofreu tanto que ele suou gotas de sangue, de tanto estresse, de tanto pavor que ele estava da morte. Mas ele venceu a morte. E a Bíblia diz que ele pode nos socorrer. Por isso, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão tentados. Qual é a sua maior tentação hoje? E a minha diante dessa pandemia? Com certeza é o medo da morte. Essa é a nossa maior tentação, de ficar escravo desse medo, e esse medo nos levar a uma angústia, a uma paranoia e tantas coisas assim. Mas esse texto nos garante que Jesus, ele passou por tudo isso e ele pode nos socorrer. Jesus pode nos confortar nessa hora. Jesus pode encher o meu coração e o seu de esperança e nos dar a certeza da vida eterna e da sua presença conosco. O grande livramento de Deus nesse momento não é que eu e você não vamos passar por essas lutas. Todos nós estamos aí vivendo, todos nós temos parentes envolvidos, perdendo pessoas. Mas a diferença é que esse texto está dizendo que nós temos um sumo sacerdote, nós temos um intercessor, um advogado que pode entender a nossa dor. Talvez você está sofrendo
Talvez você que está nos ouvindo agora está numa cama de hospital, numa UTI. Deus sabe. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus nos socorre nessa hora, porque Ele passou por tudo que nós passamos. Permita Jesus socorrer você nesse momento. Permita que o Senhor invada o seu coração com sua presença amorosa. Permita que o Espírito Santo ministre fé ao seu coração. Permita que a palavra de Deus encha a sua alma de esperança, de certeza da presença maravilhosa de Jesus. Que você possa crer nele e descansar. Deus nos convida nesse dia, nessa hora, nesse momento, a confiarmos num sumo sacerdote que passou por todas as tentações, todos os medos, todas as lutas, inclusive o medo da morte, para nos socorrer na hora oportuna. Quem é que intercede por nós? Quem é o nosso advogado? A Bíblia diz, Jesus. Quem é? É aquele que passou por tudo que nós estamos passando também e ele nos entende. Eu imagino você chegando no seu coração, entrando no seu quarto, fechando a sua porta, ajoelhando e dizendo, Senhor, eu estou em pânico, Senhor, eu estou angustiado, eu estou desesperado. E o Senhor Jesus falar para você, eu te entendo, eu sei o que você está passando, eu passei por isso também. E o Pai me socorreu, e eu vou te socorrer na hora oportuna. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor enche o seu coração de esperança, de alegria, de fé e de certeza de que Jesus é um Deus presente, que passou por tudo que nós passamos e pode nos socorrer. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar todos nós diante do Senhor, especialmente as pessoas que estão nos ouvindo nessa hora, nos vendo, que estão vivendo momentos de pânico, de angústia, de dor, de solidão, de falta de esperança, de falta de alegria, de medo, de ansiedade. Senhor, encha o nosso coração da Tua presença. Nos dê convicção de que o Senhor é o Deus presente na nossa vida. E com certeza isso fará uma grande diferença. Enche o nosso coração de fé, Senhor. Deposite fé no nosso coração para crermos ao ponto de descansarmos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor seja contigo e com toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.